Bom, e agora vamos falar do dólar, que virou mesmo uma rotina, esse movimento de alta que a gente já tem acompanhado há algumas semanas. O dólar comercial sobe 0,85%, cotação de venda do comercial agora em quase R$ 3,66, mas o dólar hoje já bateu nos R$ 3,69. Portanto, se aproximando aí dos 3,70, bolsa com movimento negativo, mas uma queda ainda pequena, de 0,38%. Nós estamos na linha com o Luiz Eduardo Assis, que é ex-diretor do Banco Central, economista. Luiz Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. Ô Luiz, o dólar vem subindo um degrau por dia, aí ultrapassando aquelas barreiras psicológicas que o mercado mesmo coloca, já ultrapassou todas as projeções que se tinha para este ano, tem fatores externos, internos. Agora, sempre fica aquela preocupação, até que momento que nós não vamos ver uma repercussão mais forte sobre o andamento da economia, inflação, política de juros. Eu queria que você avaliasse as consequências possíveis dessa alta do dólar, e mais do que isso, eu quero saber se você acha que esse movimento vai ter prosseguimento. Olha, começando pelo final, eu acho que esse movimento vai continuar, porque até agora essa subida do dólar, ela tem refletido essencialmente fatores externos. Hoje mesmo, essa subida reflete dados da economia americana que foram divulgados essa manhã e que mostram que a economia americana está crescendo mais do que se imaginava. O dólar está se valorizando no mundo inteiro hoje. Existe um indicador que mede a variação do dólar contra uma cesta de moedas, ponderada pela participação no comércio. O dólar está se valorizando 0,9%. Aqui é mais ou menos a mesma coisa hoje. Não existe, por enquanto, uma preocupação exclusivamente em relação ao que acontece no Brasil. A questão, e é por isso que eu acho que essa tendência continua sendo de alta, a questão é que nós temos aí uma longa discussão eleitoral e dificilmente isso vai ser feito sem sobressaltos. Então, é possível que esse movimento, que hoje é determinado pela situação do mercado internacional, acabe coincidindo com as incertezas que serão inevitáveis durante a campanha presidencial. Então, teremos ainda algum movimento. Quanto ao impacto sobre a economia brasileira, por enquanto é muito pequeno e até onde a vista alcança deve ser pequeno, porque o impacto maior seria sobre a inflação. A inflação ela está muito calma, absolutamente sob controle, até porque a economia não vem se recuperando da maneira como se imaginava. Existe capacidade ociosa, existe desemprego, e, portanto, o impacto dessa desvalorização sobre a inflação deve ser pequeno. Em algum momento, no entanto, virá. Em algum momento virá por conta do aumento do preço dos produtos importados, dos insumos importados. Isso bate, em primeiro lugar, no índice de preços no atacado. Isso também virá pelo lado financeiro, porque empresas que têm dívida em dólar, agora elas vão ter um serviço da dívida que será honrado em reais, que será mais pesado. Então, a economia brasileira não passará incólume por essa desvalorização. Mas o impacto é muito menor do que era antigamente. Hoje mesmo a Petrobras anunciou mais uma rodada de aumento de preço de combustíveis, o que tem muita relação exatamente com essa alta do dólar. Agora, Luiz Eduardo, você acha que a gente pode chegar numa situação aí de descontrole, de algum impacto mais pesado, se houver uma pressão muito forte do dólar? Porque todo mundo olha a Argentina, claro que as condições são bem diferentes hoje. O Brasil tem reservas cambiais, tem contas externas no momento mais favorável, mas há algum risco de nós chegarmos a uma situação de descontrole? Não, eu acho que não há um risco de descontrole. O Banco Central tem todas as condições de monitorar. Monitorar não significa impedir a desvalorização cambial, mas significa coordenar as expectativas e existem condições objetivas para isso, porque o Brasil tem uma dependência externa relativamente pequena e tem um volume muito significativo de reservas internacionais. Então, não há risco de descontrole, mas em algum momento este câmbio será traduzido em menor nível de atividade e um pouco mais de inflação. A nossa sorte é que isso acontece no momento que a inflação está em patamares historicamente muito baixos.
Agora, ontem o mercado financeiro, pelo menos parte do mercado, atribuía a pressão do dólar à pesquisa eleitoral, né, que foi divulgada ontem, porque inclusive houve uma reação mais forte do mercado logo após essa divulgação. Isso não ah, indica que a gente possa ter mais problemas por aí, com a proximidade maior das eleições, porque as eleições continuam muito indefinidas, né? Eu acho que sim, eu acho que, como eu dizia, eu acho que pode acontecer de que logo depois dessa desvalorização, por conta de razões de fatores internacionais, a gente pode vir a ter uma turbulência também por conta da indefinição do cenário das eleições presidenciais. Hoje, por exemplo, a bola da vez não é nem a Argentina, a bola da vez é a Turquia, porque o presidente da Turquia fez uma série de comentários numa viagem internacional ontem, antes de ontem, contra a independência do Banco Central. É bastante possível, é bastante provável que algum candidato também faça esse tipo de interpretação, faça esse tipo de declaração, e o mercado internacional acaba reagindo, vendendo a moeda brasileira, o que significa uma desvalorização. Eu acho que o segundo semestre vai ser um segundo semestre cheio de emoções. O Brasil está sendo observado com muita atenção e eu acho que até do ponto de vista interno também há essa preocupação quanto às sinalizações em relação ao ajuste futuro das finanças públicas. Porque por mais que o governo comemore agora avanços que teve, ele fala inclusive em reestruturação das finanças na comemoração dos 2 anos, a gente ainda tem um desequilíbrio brutal e desequilíbrio estrutural das contas, né? Essa é a grande questão e eu imagino ceticamente que essa questão não será debatida com a profundidade que merece durante o debate eleitoral, durante a campanha eleitoral. É uma pena porque este é um problema que só se agrava todos os dias. As contas públicas não estão sob controle. A cada dia que passa, o resultado é pior. A cada dia que passa, a dívida pública aumenta. A cada dia que passa, o custo de uma solução no futuro vai ser mais alto. Seria extremamente conveniente que os candidatos abraçassem esse tema como o tema principal. Mas esse tema não é popular, porque falar de ajuste fiscal é falar de escolha de perdedores. Quem é que vai pagar a conta? Apenas o fim dos privilégios, apenas o combate à corrupção não paga essa conta. Essa conta, como você disse, é gigantesca. É preciso combater os privilégios, é preciso combater a corrupção, mas isso não basta. É preciso reduzir gastos, o que significa reduzir receitas do setor privado, que dependem, que são a contrapartida desses gastos, e isso torna esse tema inevitavelmente impopular, até porque no cerne da reforma fiscal existe a reforma da Previdência. E as pesquisas mostram que a população brasileira é contrária à reforma da Previdência. Tudo isso significa que o debate deve ser superficial e a solução será muito mais difícil do que poderia ser se houvesse o enfrentamento da questão durante a campanha. Nós ouvimos o Luiz Eduardo Assis, economista e diretor do Banco Central. Luiz Eduardo, muito obrigada, uma boa tarde.